Então tá, pessoal, dando seguimento aqui às nossas questõezinhas, né, nesse aquecimento para o curso de resolução de questões, só lembrando, né, ó, o curso começa dia 24 de julho, curso presencial de resolução de questões da Banca FAURGS, beleza? Né? Então vem para cá, vem estudar com a gente, vem estudar português, matemática, raciocínio lógico, né, com o nosso querido professor Bart, tá? Lembrando, né, quem quiser, ó, acessa o site jorgebart.com.br, tá? Tem mais informações sobre os cursos, tá? Cursos EAD, cursos presenciais, etc. Beleza? Vamos que vamos. Olha só, próxima questão então, nós temos aqui, ó, uma questão de técnico judiciário do TRT, também da Banca FAURGS, todas as questões aqui da FAURGS. Assinale dentre as palavras abaixo, extraídas do texto, a que pode ser flexionada no grau superlativo. Pessoal, quando fala de grau superlativo, grau comparativo, aqui ele está falando de grau superlativo de adjetivo. Bom, olha só. Na verdade, essa questão ela tem que ser considerada muito fácil mesmo, porque se eu estou falando de grau superlativo aqui de adjetivo, obviamente, eu só posso ter esse grau superlativo em um adjetivo. Então, a primeira coisa que tu poderias fazer era o quê? Procurar qual das sequências de palavras ali seria um adjetivo. Na verdade, só vai ter uma que é adjetivo, beleza? Mas, enfim, vamos entender um pouquinho o que é esse grau superlativo. Lembra que quando a gente fala em grau de adjetivos, nós temos duas ideias. Esse grau ele pode ser um grau comparativo ou um grau superlativo. O que é o grau comparativo? O grau comparativo ele se divide em grau comparativo de superioridade ou grau comparativo de inferioridade. Então, tu pega um adjetivo qualquer, tá? Por exemplo, o adjetivo lindo. Aí tu tem assim, ó, grau comparativo de superioridade. Como é que eu formo? Através da expressão mais e o adjetivo, ó. Mais o adjetivo e a palavrinha aqui. Então, ó, pega um exemplo, né? Dois homens lindos, né? Ai, Marcos, tu acha os homens lindos? Qual é o problema? Né? Não tem problema algum. Pega dois homens lindos, Brad Pitt, né? E o George Clooney, né? Qual deles é o mais lindo? Olha, é até difícil de falar, porque os dois são quentes demais, né? Um negócio impressionante. Mas, enfim, vamos pegar ali, na minha opinião, o Brad Pitt. Então, o Brad Pitt é mais lindo que o George Clooney. Ó, mais lindo que... Isso aqui é grau comparativo de superioridade. Eu tenho mais, o adjetivo e o quezinho. Poderia ser um grau comparativo de inferioridade. Daqui a pouco, os dois são lindos. Ah, mas um não é tão lindo quanto o outro. Então, eu acho que o George Clooney, ele é menos mais o adjetivo, ó. E a palavrinha aqui. Ele é menos lindo, menos bonito que o Brad Pitt. Os dois são bonitos, mas ele é menos bonito que. Tá? Isso é o que a gente chama de grau comparativo de inferioridade de um adjetivo. Só que o grau, ele também pode ser superlativo. Quando a gente fala em comparativo, lembra aqui do número 2. Não precisa ser necessariamente dois seres, dois indivíduos, duas pessoas. Podem ser dois grupos, o grupo A e o grupo B. Né? O grupo A é mais esforçado que o grupo B. Ó, mais esforçado que. Eu tenho mais o adjetivo e a palavra que. Isso é grau comparativo de superioridade. Mas lembra desse númerozinho. Agora, o superlativo não deixa de ser uma comparação. Segue sendo uma comparação. Só que agora é a comparação de um elemento, vamos pegar aqui o elemento A, em relação ao elemento B, ao C, ao D, ao E, ao F, ao G, etc. É a comparação de um em relação a um grupo. E aí, esse superlativo, essa forma de comparação, tu vai destacar um em relação ao grupo. Por exemplo, agora eu tenho, né, o Brad Pitt, eu tenho o George Clooney, eu tenho o Rodrigo Santoro, quem mais? Eu tenho o Bruno Cagliasso, tá? Eu tenho o Daniel Marques, ó, vamos inserir no meio, tá? Quem mais que eu tenho aí, tá? Esqueci o nome do cara que faz o Thor, pessoal, o Chris Hemsworth, né? Tá? O Thor e assim vai, né? Tá? Cuba Gooding Jr., quem mais que a gente pode inserir aí, tá? Vamos colocar 50 Cent, quem mais? Tá? E o Justin Bieber. Beleza, agora tu tem um baita grupo aqui de homens bonitos, tá? A exceção do Marques, obviamente, tá? O Marques é o penetra na festa. Então eu tenho um que se destaca em relação ao quê, ó? A um grupo. Quem é esse? Ah, pra mim é o Brad Pitt, tá? Então o Brad Pitt, ele se destaca em relação aos demais. Então agora, o Brad Pitt, ele não é mais lindo que o fulano, não. Agora ele é o mais
lindo. Então essa aqui é uma das formas que nós temos para formar o superlativo. Ele é o mais bonito, o mais lindo, o mais esforçado, a mais dedicada, a mais linda, a mais esforçada e assim vai. Isso é o que a gente chama de grau superlativo. Pensa um pouquinho, tu acha que esse superlativo é de superioridade ou inferioridade? Superioridade, porque é o mais. Poderia ser de inferioridade, ó, o menos, tá? Não, ele não é o mais lindo, ele é o menos lindo desses, tá? Eu acho os outros mais lindos, beleza, ó, o menos lindo. Agora eu tenho um grau superlativo de quê? De inferioridade. Agora ele é o menos esforçado, o menos esperto, o menos inteligente, o menos isso e assim vai. Então, ó, eu tenho menos mais um adjetivo. Isso aqui também é grau superlativo. Só que esse superlativo a gente chama de superlativo relativo, que aí tu tem de superioridade e inferioridade. Só que o superlativo ele se divide em duas partes. Nós temos o relativo, que é de superioridade e inferioridade, e nós temos aquele que nós vamos chamar de absoluto, tá? O absoluto também vai ter uma divisão, naquilo que a gente vai chamar de sintético e analítico. E eu não estou nem colocando esses nomes aqui para vocês, por quê? Porque na hora da prova eles não vão perguntar. Eles só vão perguntar no máximo se aquela palavra está no grau superlativo ou não, ou qual que poderia apresentar grau superlativo. Então, tu tem que saber identificar. Quando que eu tenho superlativo? Um dos casos, ó, o mais ou o menos. Segundo caso que eu posso ter um superlativo, aqui, ó, gente. Vamos pegar agora o adjetivo lindo, tá? E eu vou tirar o ozinho e eu vou colocar um sufixo aqui, ó. Lindíssimo, ó. Brad Pitt não é lindo, Brad Pitt é lindíssimo. Se perguntassem para vocês, a palavra lindo está no grau superlativo, sim ou não? Sim, está no grau superlativo. Lembra? Sempre que o adjetivo tiver essa terminação aqui, ó, íssimo, íssima, etc., nós temos um grau superlativo. Só que esse aqui é o que a gente chama de grau superlativo absoluto sintético. De novo, tu não precisa decorar esses nomes, tu tem que saber identificar. Apareceu lindíssimo, lindíssima, etc., tu já sabe, opa, isso aqui é grau superlativo de adjetivo. E tem um outro grau superlativo de adjetivo que aí engana muita gente. Se eu dissesse assim para vocês, ó, Brad Pitt é muito lindo. Qual das alternativas o adjetivo está no grau superlativo? Pode ter certeza que muita gente não marcaria isso aqui. Por quê? Porque, não tem o mais, não tem o menos, não tem lindíssimo, íssima, etc. Beleza, então aqui eu não tenho grau superlativo. Tem grau superlativo. Quando? Anota aí. Sempre que precedendo o adjetivo nós tivermos um advérbio de grau ou intensidade. Sempre que eu tiver advérbio de grau e intensidade, eu tenho precedendo um adjetivo, obviamente, né? Lembra disso. E esse adjetivo também estará no grau superlativo. Beleza? Mas olha só, tudo isso a gente está falando acerca do quê? Do adjetivo. E se eu estou falando acerca do adjetivo, beleza, para eu ter um grau superlativo eu preciso, antes de mais nada, de um adjetivo. Olha só, nobre é adjetivo? Deixa de canto. Novela é adjetivo? Nunca, jamais. Quando é adjetivo? Nunca, jamais. Perde? Olha só, verbo, pessoal, isso aqui é um adjetivo? Também não. Estes, o que é o estes mesmo? Pronome. Então percebe, novela, substantivo, o quando, que pode ser um pronome interrogativo ou um nexo temporal, o perde, que é um verbo, e o estes, que é um pronome demonstrativo. Bom, olha só, nada disso aqui é adjetivo, só sobra o que como adjetivo, pessoal? A letra A de Argentina. Tá? Então, ó, pode ser flexionada para o grau superlativo? Pode, só toma cuidado. Porque eu posso ter o mais nobre, eu posso ter o menos nobre, eu posso ter muito nobre. Marques, entendi, então eu também posso ter nobríssimo. Não, claro que não, tá? Aqui nós temos aquilo que nós chamamos de adjetivo, o grau superlativo vai ser o que nós chamamos de erudito, tá? Que daí tem toda a questão lá do latim. Tá? O grau superlativo com o sufixo, tá, pessoal, para nobre seria nobilíssimo, não é nobríssimo, é nobilíssimo, então toma cuidado. Mas enfim, eles não perguntaram nem falaram para ti qual era o grau superlativo. Então lembra, eu poderia ter qualquer um desses, ó, o mais nobre, o menos nobre, muito nobre, tá? E poderia pensar também no sufixo íssimo, só lembra que não é tão somente tirar o ezinho ali e colocar o íssimo no lugar. Fechou? Questão bem fácil, bem tranquila. Era só saber que precisávamos catar aqui um adjetivo. Letra A de Argentina, nosso gabarito. Fechou? Te vejo na próxima questão. Tchau, tchau.